Olá! Hoje nós vamos falar sobre o teletrabalho. Tele é a distância, então significa que o teletrabalho é o trabalho exercido à distância. Então, é o trabalho fora das dependências do empregador, no qual se utiliza meios tecnológicos para a realização desse trabalho. A reforma trabalhista trouxe alguns artigos que começam no 75A e os seus seguintes, regulamentando o teletrabalho, que antes não tinha regulamentação na CLT. Então, quais são as principais regras? As principais regras são: o comparecimento nas dependências do empregador de forma esporádica, de forma eventual, não desnatura o fato de ser teletrabalho. Exemplo: outro dia uma cliente me consultou, ela tem uma agência de viagens, e perguntou se a funcionária que estava fazendo as vendas, remotas da sua residência, se ela marcasse uma reunião com essa funcionária até para poder traçar estratégias para essas vendas, passar algumas diretrizes, se isso descaracterizaria o teletrabalho. E isso não descaracteriza. A própria CLT tem um artigo específico dizendo que o comparecimento eventual nas dependências do empregador não modifica, não desnatura o teletrabalho. Bem, a CLT ainda diz que o trabalho, quando é realizado presencial, poderá ser transformado em teletrabalho. Neste caso, não há prazo estabelecido e depende apenas de mútuo acordo entre o empregado e do empregador. Entretanto, se o trabalho é realizado à distância, ou seja, é o teletrabalho, e o empregador deseja mudar, fazer uma alteração contratual para o empregado voltar ao trabalho presencial, neste caso, é ato unilateral do empregador, que apenas deverá informar ao empregado com uma antecedência mínima de 15 dias. Outra mudança que veio com a reforma trabalhista para o teletrabalhador, ele está inserido agora lá no artigo 62 da CLT, 62, inciso 3º. O que diz esse artigo? Diz que ele estará excluído do controle de jornada. Qual é o impacto disso? Estar excluído do controle de jornada significa que ele não tem direito a horas extras. Então, se ele trabalha por produtividade, ainda que seja uma carga de horário de trabalho bastante elevada, ele não fará jus às horas extras. Mas aqui há um ponto de atenção em que a gente precisa comentar. Existem empresas que obrigam os empregados a fazer o seu login com matrícula própria, identificando aquele trabalhador no início dos trabalhos, e logout no término do seu trabalho, de forma que a empresa está controlando. Ela estabelece um horário para início da jornada, ela estabelece um horário mínimo para término da jornada. Neste caso, se o teletrabalhador extrapolar, for solicitado dele serviços além da 8ª hora diária, ele fará jus às horas extras, sim, porque a CLT pensou, quando disse que ele não tem controle, porque ele faria o trabalho dentro do seu prazo, dentro do seu tempo. Mais um detalhe em relação ao teletrabalho é no que se refere à aquisição, à manutenção dos equipamentos, porque se ele trabalha de forma remota, ele vai precisar de equipamentos, computador, sistemas, enfim. E aqui nós temos também um outro ponto de atenção, porque a CLT diz que isso será acordado, ou seja, isso será estabelecido no contrato. Estar estabelecido no contrato abre uma margem, abre uma brecha para que o empregado passe a ser responsável por esses custos. Então, é um ponto de atenção, porque sempre, o direito do trabalho surgiu e o contrato de trabalho, dentro do direito do trabalho, ele é executado às custas do empregador, ou seja, o ônus é do empregador, que deve fornecer os equipamentos para que o empregado preste os seus serviços. Neste caso, se, por exemplo, no contrato tiver estabelecido que o empregado deverá adquirir, dar a manutenção adequada, isso realmente vai ficar por conta dele. Então, aqui é um ponto de atenção, transferindo o risco do negócio para o empregado. Um outro ponto de atenção que eu chamo também aqui é no que se refere à segurança do trabalho. O empregador, ele, segundo o artigo, os artigos 75 seguintes da CLT, ele diz que o empregador deverá dar um treinamento de forma expressa e ostensiva, onde o empregado vai inclusive assinar que participou
participou de um treinamento demonstrando quais são as formas de evitar acidentes de trabalho. Bem, nós entendemos que se o empregador der este treinamento e o empregado, por exemplo, até em razão de um volume excessivo de trabalho, não faz a ginástica laboral, por exemplo, parar e fazer as ginásticas laborais e tem LER, né, DORT, que é uma doença causada por esforço repetitivo. É possível argumentar com base na lei que o empregador não terá qualquer obrigação de pagar indenização pela doença ocupacional, uma vez que ele orientou e foi o empregado que na sua residência não seguiu. Então aqui merece um ponto de atenção, porque também pode estar tirando do trabalhador o seu direito de uma indenização somente porque o empregador, como diz a lei, cumpriu a sua obrigação de informar e de dar treinamento. Mas se o empregador foi quem deu ao empregado um volume de trabalho muito grande, eu entendo que é possível uma discussão até para interpretar a lei. Bem, eu estou gravando esta aula já no período de pandemia e a medida provisória 927 de 2020 trouxe uma alteração e eu gostaria de trazer para vocês uma alteração quanto ao teletrabalho. Então, a medida provisória 927 disse que o empregador poderá alterar o regime de presencial para o teletrabalho ou do teletrabalho para o presencial de forma unilateral, ou seja, ele não precisa de acordo do empregado, como diz a CLT, que no caso do presencial para teletrabalho é necessário um acordo entre ambos, que para estes casos, no momento de pandemia, que o empregador pode livremente transformar o presencial em teletrabalho e vice-versa, e apenas informar, comunicar o empregado com um prazo de 48 horas, seja de forma presencial, seja utilizando qualquer outro meio eletrônico, como WhatsApp, e-mails, etc. Então precisamos ficar atentos, porque essa medida provisória ainda deverá ser votada e convertida em lei. Essas, então, são as principais observações sobre o teletrabalho.